Quantas vezes você já se sentiu paralisado pelo medo e aquelas inseguranças que parecem não te deixar em paz? Pois hoje, neste vídeo, você vai descobrir algo poderoso, um segredo bíblico que pode transformar sua vida e te libertar dessas correntes de medo e insegurança de uma vez por todas. Você sabia que a Bíblia tem uma solução para isso? Talvez você tenha ouvido falar, mas o que ela ensina vai muito além de um simples "não tenha medo". Hoje vou te revelar o verdadeiro caminho para vencer esses sentimentos de uma forma definitiva. E ao aplicar isso na sua vida, você verá o poder de Deus te libertando a cada dia mais. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos, profetizo bênçãos sobre a sua vida, sobre sua casa e sua família. Que o Senhor te fortaleça e te conduza para a vitória que Ele tem para você. Se você está buscando uma resposta para vencer o medo e a insegurança, saiba que Deus já preparou algo especial para você aqui. Você está no canal Alma Avivada, onde nossa missão é crescer juntos na fé, encontrar paz no Senhor e aprender a viver uma vida de confiança plena em Deus. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Vamos espalhar o amor de Deus. Agora respire fundo e prepare o seu coração, porque o Senhor tem algo poderoso para falar contigo. Antes de começarmos a reflexão de hoje, quero convidar você a fazer algo muito especial. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e se entregue por completo a esse momento de comunhão com Deus. Oremos juntos. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e corações para que possamos compreender a sua palavra e aplicar em nossas vidas. Que toda e qualquer dúvida ou medo que nos assombre seja dissipado pela sua luz. Proclamamos, Senhor, paz, proteção e vitórias sobre cada vida que está assistindo este vídeo. Que o seu Espírito Santo nos conduza em tudo o que falarmos aqui, para que, ao final deste vídeo, cada um saia fortalecido em fé e confiança no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora, vamos começar nossa jornada para entender esse segredo bíblico que pode definitivamente te libertar do medo e da insegurança. Muitas vezes nos vemos presos em um ciclo de medo. O medo do futuro, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo de falhar. Mas quero te dizer algo, o medo não vem de Deus. A palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, nos lembra com clareza. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que isso significa? Significa que o medo, a insegurança, esses sentimentos que te paralisam, não são algo que Deus deseja para a sua vida. Quando você se sente dominado por essas emoções, está se afastando daquilo que Deus preparou para você, uma vida de confiança plena nele. E agora, você deve estar se perguntando, se o medo não vem de Deus, como posso vencê-lo de uma vez por todas? A resposta é mais simples do que parece, e é aqui que entra o segredo bíblico. O segredo é entender e aplicar o amor de Deus. O amor de Deus, quando verdadeiramente entendido e vivido, lança fora todo medo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, lemos: No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Esse versículo revela algo profundamente transformador. Quanto mais você se encher do amor de Deus, menos espaço o medo terá na sua vida. Quando você entende que o Senhor te ama de forma incondicional, você passa a confiar nele em todas as situações. O medo vai perdendo força, porque você sabe que não está sozinho. E como esse amor de Deus pode ser experimentado de forma prática na sua vida? Como ele pode ser o alicerce para uma vida livre de medo e insegurança? Eu te convido a refletir sobre isso. Quantas vezes você já se sentiu inseguro ao tomar decisões? Quantas vezes o medo de errar impediu você de avançar na sua vida? A solução, meus irmãos, está em confiar plenamente em Deus. Ele é o seu pastor, e nada te faltará. Ele sabe o que é melhor para você, e quando você coloca sua confiança nele, ele nunca falha.
Agora que começamos a entender o poder do amor de Deus sobre nossas inseguranças e medos, há algo ainda mais profundo que você precisa compreender para realmente vencer o medo e viver em confiança. E quando você descobrir isso, verá sua vida mudar completamente. Amados irmãos, falamos sobre um dos maiores segredos bíblicos para vencer o medo e a insegurança: o amor perfeito de Deus, que lança fora todo o medo. Mas há algo ainda mais profundo que pode transformar completamente a sua maneira de enfrentar desafios e incertezas. O medo pode até bater a porta, mas quem decide se ele entra ou não é você. E a pergunta que fica é: como construir uma fé tão firme que o medo e a insegurança não tenham mais poder sobre nós? A resposta está em algo que muitos subestimam, mas que a Bíblia ensina de forma clara: a confiança absoluta em Deus e na sua palavra. Você confia mesmo em Deus? Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, mas quando enfrentam dificuldades, o desespero toma conta. É fácil confiar quando tudo está bem, mas o verdadeiro teste da fé acontece quando as tempestades chegam. No livro de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, vemos a história dos discípulos no barco com Jesus. Uma tempestade terrível se levanta e eles entram em pânico. Mas Jesus estava dormindo. Sim, dormindo no meio da tempestade. Quando os discípulos o acordaram dizendo: "Senhor, salva-nos, estamos perecendo", Jesus respondeu: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?" Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e tudo se acalmou. Agora pare e pense. Jesus estava no barco, e mesmo assim os discípulos estavam apavorados. Isso nos ensina algo muito importante. Não basta ter Jesus por perto, é preciso confiar verdadeiramente nele. Quantas vezes você já esteve assim, no meio de uma tempestade, sem enxergar saída, sentindo que tudo vai afundar? Mas sabe qual é o segredo? Ter a certeza de que, se Jesus está no seu barco, você não precisa temer. E aqui está o ponto principal. Fé não é sentir, é decidir confiar. Não importa o que você está enfrentando, se você decidir confiar em Deus, sua fé crescerá e o medo perderá o poder sobre você. Mas como fortalecer essa fé para que ela realmente te sustente nos momentos difíceis? Aqui estão 3 passos poderosos que a Bíblia nos ensina para fortalecer a confiança em Deus e vencer a insegurança. 1. Alimente-se da palavra de Deus diariamente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Se você passa mais tempo ouvindo notícias ruins, opiniões negativas e pensamentos de medo, o que você acha que vai crescer dentro de você? O medo. Mas se você se encher da palavra de Deus todos os dias, sua mente será renovada e sua fé crescerá. O medo não terá mais espaço para te dominar. 2. Ore com ousadia e confiança. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia nos ensina: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus." Deus nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. Quando oramos com confiança, recebemos uma paz sobrenatural que vai além da lógica humana. 3. Lembre-se de todas as vezes que Deus já te livrou. No Salmo 77, versículo 11, o salmista diz: "Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade." Quantas vezes Deus já cuidou de você? Quantas vezes você achou que não tinha solução, mas Deus abriu um caminho? Se Ele fez antes, Ele fará de novo. Agora, pare um momento e pense: quais são os medos que ainda estão te aprisionando? Se você tem vivido preso no medo e na insegurança, Deus quer te libertar hoje. Mas há algo mais profundo que você precisa entender. Agora que aprendemos como fortalecer nossa fé para vencer o medo, há um princípio ainda mais poderoso que a maioria das pessoas ignora.
E quando você compreender isso, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Já vimos que o medo e a insegurança não vêm de Deus, que o amor perfeito lança fora o medo e que a verdadeira confiança em Deus nos fortalece contra as tempestades da vida. Mas ainda há algo que poucos percebem, um princípio tão poderoso que pode destruir de vez o medo e a insegurança na sua vida. E esse princípio é a autoridade espiritual que Deus te deu. Sim, você não é uma vítima do medo. Você tem autoridade sobre ele. Você tem mais poder do que imagina. Muitas pessoas vivem como se fossem reféns do medo, achando que precisam apenas suportar essa batalha. Mas Jesus nos ensinou algo diferente. Ele nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus declarou: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso significa que o medo não pode te dominar, a menos que você permita. Se você já entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo habita em você, e onde está o Espírito de Deus, não há espaço para o medo. Agora, preste atenção nesta verdade. O diabo usa o medo como uma arma para te paralisar. Ele sabe que, se você agir com fé, verá milagres acontecerem na sua vida. Então, o que ele faz? Tenta te convencer de que você não pode, que não vai dar certo, que é melhor desistir. Mas agora que você conhece a sua autoridade em Cristo, você pode resistir ao medo e vencê-lo. Como usar sua autoridade para vencer o medo? Aqui estão 3 passos práticos para exercer sua autoridade espiritual e acabar de vez com a insegurança. 1. Declare a palavra de Deus sobre sua vida. Sempre que um pensamento de medo vier, responda com a palavra de Deus. Se o medo disser, você não vai conseguir, responda com Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Se a insegurança disser, você é fraco, responda com Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Se o medo do futuro disser, e se as coisas derem errado? Responda com Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A palavra de Deus é a sua espada espiritual. Use-a. 2. Repreenda o espírito de medo em nome de Jesus. O medo não é apenas um sentimento. Ele pode ser uma estratégia do inimigo para te afastar do propósito de Deus. Por isso, em oração, declare com fé: em nome de Jesus, eu rejeito todo espírito de medo e insegurança sobre minha vida. Eu sou filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo, e nenhuma mentira do inimigo pode me paralisar. Declaro que minha mente está protegida, meu coração está firme e minha confiança está no Senhor. 3. Haja como alguém que já venceu o medo. Sabe qual é um dos segredos para vencer o medo? Não esperar ele desaparecer para agir. Davi não esperou parar de sentir medo para enfrentar Golias. Ele foi mesmo sentindo medo, mas confiando em Deus. Moisés não esperou ter todas as respostas para abrir o Mar Vermelho. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus. Se você quer vencer a insegurança, precisa começar a agir como alguém que já confia no Senhor. Dê passos de fé. Se Deus te chamou para algo, vá. Se Ele colocou um propósito no seu coração, siga em frente. O medo só perde o poder quando você se levanta contra ele. Agora que você aprendeu sobre a autoridade que tem em Cristo, há um último segredo que precisa ser revelado. E quando você entender isso, o medo nunca mais terá controle sobre a sua vida. Agora que entendemos como usar nossa autoridade para vencer o medo, falta apenas um elemento essencial, algo que a maioria das pessoas ignora, e essa pode ser a chave final para a sua libertação total. Agora que você já aprendeu como vencer o medo através do amor perfeito de Deus, como fortalecer sua fé para confiar verdadeiramente no Senhor e como usar sua autoridade espiritual para rejeitar o medo, há um último segredo que pode transformar sua vida para sempre.
Esse segredo é tão poderoso que, se você colocá-lo em prática, o medo nunca mais terá domínio sobre você. E esse segredo é a presença constante de Deus na sua vida. O medo não suporta a presença de Deus. Sabe por que muitos cristãos ainda vivem presos no medo e na insegurança? Porque tentam vencer essas batalhas sozinhos. Mas a Bíblia nos ensina que a presença de Deus é o nosso refúgio seguro. O Salmo 91, versículos 1 e 2 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba que não basta conhecer a Deus de longe, é preciso habitar nele. Quando você se torna uma pessoa de oração constante, de intimidade com Deus, o medo perde a força, porque o seu coração se enche da presença do Senhor. E onde Deus está, o medo não pode permanecer. Como se manter constantemente na presença de Deus? Aqui estão 3 atitudes que você pode começar hoje mesmo. 1. Tenha uma vida de oração profunda. A oração não é apenas um momento do dia, mas uma conexão constante com Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos ensina: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quanto mais você ora, mais sua alma se fortalece. O medo enfraquece e sua fé cresce. 2. Adore a Deus em todo o tempo. O diabo odeia a adoração porque ela muda a atmosfera espiritual. Quando você louva a Deus, mesmo em meio aos desafios, o medo perde a guerra. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Em vez de se desesperarem, eles começaram a cantar louvores a Deus. E o que aconteceu? As cadeias se quebraram. Se você quer vencer o medo, comece a adorar a Deus antes mesmo de ver a solução. 3. Ande com pessoas cheias de fé. Se você anda com pessoas negativas, medrosas e incrédulas, isso vai alimentar sua insegurança. Mas quando você se cerca de pessoas que vivem pela fé, que confiam em Deus de verdade, a sua própria fé é fortalecida. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, versículo 17: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Escolha andar com aqueles que te impulsionam para mais perto de Deus. Agora que você recebeu esse ensinamento profundo, qual será a sua resposta? Você vai continuar permitindo que o medo e a insegurança te paralisem? Ou vai se levantar em fé, crendo que Deus é maior do que qualquer temor? Hoje Deus está te chamando para um novo tempo. Se você deseja romper com o medo e viver uma vida de plena confiança em Deus, eu quero orar por você agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu clamo por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o espírito de medo, de insegurança, de ansiedade e de paralisia espiritual. Que toda a cadeia de opressão mental caia por terra. Senhor, enche este coração com a Tua paz, com a certeza do Teu amor e com a Tua presença. Que cada pessoa aqui receba agora um renovo espiritual e sinta a confiança de que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. E para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Ti, eu faço esse convite agora. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, eu te entrego minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu declaro que Tu és o meu Salvador e o meu Senhor. Em Ti eu não preciso mais temer. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: Eu entreguei minha vida a Jesus. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos espalhar essa palavra de fé e libertação. O medo não tem mais poder sobre você. Agora você conhece o segredo bíblico para vencer a insegurança definitivamente. E lembre-se, Deus já escreveu uma história de vitória para a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.